que é importante fazer essa manutenção? Como realizar essa manutenção nos FPS? A manutenção, ela é essencial, que ela entra naquela fala que eu falei agora há pouco. Disponibilidade do equipamento. Se ele não tem uma manutenção adequada, com acompanhamento direto, ele vai ter uma parada constante desse equipamento por quebra de material. E muitas vezes acreditando que é baixa performance do produto, e não, muitas vezes não é isto. É simplesmente que ele extrapolou a vida útil desse equipamento, né, no campo. Isso. E esse acompanhamento, ele tem que ser feito pelo menos semanalmente, para ser feita uma avaliação, nem que seja visual inicialmente, para depois seguir o procedimento de medidas. Em alguns casos, né, é bem visual mesmo esse acompanhamento, né, porque você nota o desgaste. Em alguns casos, um simples rodízio das pontas, né, porque faz parte, né, da manutenção ali, da aplicação, você já vai prolongando a vida útil do produto, da aplicação, enfim. É importante fazer esse acompanhamento, essa manutenção. Vocês acreditam que o GHT consegue acompanhar também junto com o cliente no campo essa informação junto com ele? Porque eu entendo que em alguns casos vai ter uma semana de espaço para você poder avaliar, e vai ter outros casos que o espaçamento vai ser maior, porque o solo vai ser diferente, o tipo de material vai ser diferente. Na verdade, assim, e outros vai ser menor, né? Porque esse acompanhamento, né, tem que ser pontual, marcar, né, para fazer o acompanhamento de performance, e tem que, para comparar, você tem que ter definido a frente de trabalho, né, ainda mais se for fazer uma comparação com um produto de algum concorrente, no caso, né? Tem que ser exatamente na mesma frente de trabalho, que daí entra naquele caso que o Edmundo falou. O mesmo produto, às vezes, numa frente de trabalho tem uma performance, em outra frente tem outra. Então, para fazer esse acompanhamento, é viável, né? A gente consegue, sim, fazer esse acompanhamento e mostrar o quanto que está dando de performance no caso, né? É uma questão que sempre os clientes perguntam, às vezes comparativo, né, em relação à durabilidade do material. Mas aí a gente sempre pega para poder entender, por exemplo, eu posso ter uma ponta que está sendo usada numa carregadeira que está trabalhando com alta temperatura. Ela tem um perfil de desgaste diferente numa que está trabalhando no areal, numa que está trabalhando numa pedreira, numa que está trabalhando com material desagregado, uma que está trabalhando com cobre, com ferro. Cada tipo de mineral onde ele está trabalhando, ou uma execução com sucata, ou com, igual eu falei, com material com discória quente, ela vai ter um desgaste diferente. A gente deu um exemplo de semana, mas pode ser, por exemplo, no areal. Você não precisa ficar olhando toda semana, porque é um processo que tem um desgaste mais uniforme, mais uniforme, e ele demora muito para desgastar, porque o processo de abrasividade dali, de desgaste, ele é bem menor do que comparado com outro tipo de mineral. Então, a gente sempre assimila as aplicações para fazer essas orientações ao acompanhamento. Aí a gente entra por essa parte visual. Caio trabalha muito do sentimento. Normalmente, sempre quem está fazendo essa inspeção é uma equipe que já tem experiência, já conhece, faz essa análise mais visual, né? Não é tão técnica assim. Né? Então, cada parte, né, de um processo, você vai seguir um procedimento.